primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. A palavra de Deus diz que nós devemos ser cautelosos ao julgar as pessoas. E numa meditação, experiência com Deus, o Senhor trouxe essa mensagem para o meu coração. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, mas não vou falar já do tema, porque eu quero começar a falar de alguma coisa que tem um pouco a ver com o tema que eu irei abordar. O que esse texto está a dizer do livro de Provérbios? Ele está exatamente a dizer que se você coloca o número 6 aqui, no centro deste altar, se eu estiver deste ângulo, dessa perspectiva, eu vou ver o número 6. Mas se tiver uma pessoa que está desse ângulo aqui, dessa perspectiva, e olhar o número, vai ver o número 9. Então, a razão é como o número 6. Ela depende de que ângulo você está a ver. Se você está a ver desse ângulo, você vê número 6. Se estiver a ver daquele ângulo, está a ver número. Porque a razão está na disputa das pessoas no dia a dia. E nós atribuímos pessoas em razão várias vezes no dia a dia. Uma mãe recebe o seu filho, o filho a chorar. O que aconteceu? O mano me bateu, estava a brincar. E depois vem lá correr o mano. É mentira, mãe. Ele estava a brincar e caiu sozinho. Então a mãe primeiro viu um ângulo, viu o número 6. Só que quando o outro irmão veio a correr, viu que era número 9. Ao se ouvir um casal que está em conflito, o fulano tem problema com a fulana, se separaram. Por quê? A mulher dele também era uma mulher muito má, era uma mulher que não tem juízo, era uma mulher arrogante, era uma mulher que não presta, não lhe servia, não lhe respeitava. E as pessoas vão dizer, coitado daquele homem. E aí ele mesmo já nos falava que a mulher dele é assim, é assim, é assim. Mas esse é o número 6. E quando se derem pelo menos oportunidade de ouvir a mulher em particular, vão ver o número 9. Então, o livro de Provérbios está a nos ensinar uma lição, está a dizer, a primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão. É verso 1. Primeiro, sempre que você ouvir uma pessoa a lamentar, a se colocar no lugar de vítima, ele parece ter razão. Parece, é aparentemente, é uma suposição, é uma proposição, é uma proposta. Sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda a sua causa. Ora bem, Mr. James, ele teve um conflito, por exemplo, com o irmão Alewa. E nesse conflito, o Mr. James veio conversar comigo e disse, pai, eu estou muito triste com o irmão Alewa, porque ele se comportou muito mal para comigo. Vai, explica-me lá o que é. Ele portou-se assim. E ele vai parecer ter razão até o momento em que o Alewa vier explicar a sua versão. Está dizendo? Até que outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. Pois quando ele defender a sua tese, eu poderei fazer um juízo e atribuir a razão a um ou a outro. E você já percebeu uma coisa? Porque hoje eu quero falar da razão. Essa razão que está ali. Você já percebeu uma coisa? Nós seres humanos gostamos de ter razão. Amém? Quando você está em conflito com alguém, quando eu tenho chatice, estou chateado, temos chatice, eu e a minha mulher, nos desentendemos. A intenção do meu coração é que ela reconheça que é culpada
e venha me pedir perdão. Só que ela também, no coração dela, está na expectativa: mas quando é que esse homem vai reconhecer que ele errou e vai vir me pedir perdão? E aí nós aprendemos a seguinte frase: na luta pela razão, quem perde é a relação. E nós ficamos a lutar: eu tenho razão, ela está cega. Quando é que os olhos delas vão se abrir? Quando é que ela vai abrir seus olhos para enxergar a verdade? E esse é um mal que está esparramado na nossa sociedade. Muitos conflitos que prevalecem hoje, prevalecem por causa desse fator chamado razão. Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ganhar o estatuto de vítima. Eu fui vítima nessa situação. Eu sou vítima nesse relacionamento. Eu tenho razão. Ele me foi desleal. Ele me desonrou. Ele me falou mal. Ele me desprezou. Ele fez isso. Ele fez aquilo. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Todo mundo quer ter razão. É por isso que a mensagem que eu trouxe para os irmãos hoje tem como tema o veneno da razão. Sabe de uma coisa? Nunca procure ter razão nas disputas. Nunca, porque a razão é um mal que aparenta ser boa coisa. Mas eu lhes digo a verdade: a razão não é boa coisa. Ela não é boa coisa. Quando a abelha ferra alguém, lá fica o ferrão, né? Da abelha. E o ferrão não é o veneno, mas o ferrão tem veneno. Quando você remove o ferrão, se você remover rapidamente, você pode remover o veneno. Vou lhes dizer uma verdade: normalmente quem fica com a razão fica com o veneno. Nunca procure ganhar a razão nos teus conflitos, no teu relacionamento, nas situações emocionais. Nunca, porque sempre que acontece alguma coisa conosco, nós vamos nos explicar às pessoas: Ezequiel, olha só o que o irmão Pilates fez comigo. Achas isso justo? Eu quero que ele me atribua a razão, e ao me atribuir a razão, se compadeça de mim. Mas normalmente, quem ganha a razão fica com veneno. Numa vitória, quem ganha um troféu, ele ganha o troféu e ganha também com o troféu a responsabilidade. O mesmo acontece quando nós ganhamos a razão. Escute, o perdão é um exercício constante. O perdão é um exercício constante, porque parece que o ser humano sente um alívio quando alguém lhe diz desculpa. Não é verdade? Quando alguém te diz desculpa. E a pessoa, se alguém lhe fez mal, enquanto não lhe pedir desculpa, ele não abre o coração, ele fica... Mas isso é mal. Nós vivemos numa sociedade em que doutrinaram, principalmente nós os cristãos evangélicos, que o pior pecado é beber e tornar, né? E o pecado sexual. Mas se nós vemos a ira de Deus que se manifestou na Bíblia contra homens, as maiores manifestações de repulsa de Deus contra o pecado na Bíblia Sagrada não foi por causa de beber bebida alcoólica ou por causa de sexo. Lúcifer, quando foi expulso do céu, fez sexo. Ananias e Safira, quando morreram na presença de Pedro,
Foi por causa do pecado sexual? Quando Deus se aborreceu com Saul, foi por causa do pecado sexual? Normalmente, os erros que nós mais desprezamos e reputamos como sendo irrelevantes são os que mais nos destroem. E nós perdemos tempo da nossa atenção em coisas supérfluas e deixamos que coisas que nós não atribuímos a nossa atenção nos destroam. Tem muita gente aqui magoada, mas essa mágoa só se estabeleceu no teu coração porque você procurou ter razão. Porque quando numa situação você se coloca na condição de culpado, isso te põe em vantagem. Porque isso te coloca na posição de quem precisa ser aperfeiçoado, se aperfeiçoar. Ok? Essa nossa ânsia, esse nosso ego, desde criança, o ser humano gosta da vantagem da razão. Desde pequeno, se você olhar para a tua história, vais perceber isso, que isso está cravado na tua essência. A razão é um juízo de atribuição de culpa ou inocência, vantagem ou desvantagem, certo ou errado, vítima ou autor. Assim sendo, quando nós atribuímos a alguém o valor de razão, que tem razão ou que é culpado, nós fazemos um juízo. E nesse juízo que nós fazemos, normalmente a pessoa que tem razão é tido como o inocente, o que está certo, a vítima ou o que tem vantagem. O inocente, por exemplo, quando você está diante de uma acusação e você prova que mentiram a teu respeito, você sai inocente. E quando você tem razão, você se sente vencedor, você está em vantagem, você está a ser julgado e alguns pensam você ser culpado e você procura provar para as pessoas você ser inocente. Assim seja, é atribuída a razão ao inocente. A razão é atribuída a quem tem vantagem, a razão é atribuída a quem está certo, a razão é atribuída à vítima. O que aconteceu? Ela sofreu uma violação, foi um estupro. Então, essa mulher, ela é vítima, ela tem razão, tem que ser indemnizada e o culpado tem que ser preso. Ele tem que arcar com as consequências disso, tem que ser responsabilizado. E assim seja, sendo o que não tem razão, fica com o valor de culpado, errado, autor, porque se existe uma vítima existe um autor. Se existe alguém que está certo, existe outro que está errado. Se existe alguém que está em vantagem, existe outro que está em desvantagem. E se existe alguém que está certo, existe outro que está culpado. Então você precisa saber que quando numa situação você procura ter razão, você que se coloca em vantagem em relação a outra pessoa da qual você procura ganhar razão. Acreditem, meus irmãos, que maior parte dos relacionamentos se deterioram. Quando falo relacionamento, não falo só conjugal, até de amigos, pai e filho, filho e pai, famílias. Maior parte dos relacionamentos se deterioram por causa desse ferrão aqui chamado razão. A razão tem um veneno mais mortal que todos os venenos que você já conhece. Se estás a procurar ter razão em uma determinada situação, pode se preparar para ser envenenado. Porque quem ganha a razão é como alguém que foi mordido por uma cobra. Deve sempre esperar
consequências dramáticas. E caso elas não venham, essas consequências drásticas, você é sortudo. O que eu estou a querer dizer é que é sorte quando um homem, numa disputa, ganha razão e depois não sofre os efeitos do veneno da razão. Isso acaba sendo milagre. A razão fortalece o ego do ser humano. Por que você quer estar em razão? Porque você quer se colocar na posição de pessoa mais frágil e mais vulnerável. Você quer sentir que alguém te fez mal. E normalmente, a pessoa que sente que tem razão, isso vai desenvolver no seu coração alguns sentimentos. A razão fortalece o nosso ego. Ego é um sentimento de criança que está virado para o nosso eu. Que normalmente o egoísta acha que tem direito a tudo. Voltamos à palavra vantagem. O ego nos faz ver apenas a nossa parte e não a outra parte. Isto é, ignorância. Escuta aqui. O ego te faz ver apenas a tua parte. A primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão. Se eu estou numa disputa com o meu irmão Pilates, eu próprio, cada um, não precisa ser julgado, não precisa ter terceiros. Eu próprio vou me colocar no lugar de vítima. Eu vou apresentar a mim mesmo a minha causa. Mas eu lhe falei, por que ele fez isso? Não, ele não tem razão, eu que estou certo. Eu estou a apresentar a mim mesmo a minha própria causa. E isso fortalece o meu ego. Não, eu ensinei para ele que não tinha que ser assim. Não, eu não errei contra ele. Ele é quem errou. Eu tinha que lhe dar. E eu começo a fortalecer o meu ego. O meu eu. Então, ego é a atmosfera dentro de ti que fortalece tudo virado para o teu eu. Tudo que te diz respeito, que te faz bem, que te quer seguro. Isso é ego. Agora, isso, quando nós buscamos a razão, isso fortalece o nosso ego. Mas, se eu estou em conflito com o meu irmão Pilates, e eu apresento para mim mesmo a minha causa, e não atento para a causa dele, perguntando para mim mesmo, mas por que ele fez isso? Em que condições ele estava? Se eu não olhar para a causa dele, eu não vou saber por que ele agiu assim para comigo. Então, isso já é ignorância. Quando você não ouve a outra parte, você só ouve uma parte. Isso é ignorância. Ego mais ignorância é igual a arrogância. Arrogância é a soma de ego mais ignorância. Quer dizer que quando normalmente a pessoa que busca a razão se torna uma pessoa arrogante. Torna-se uma pessoa arrogante. O valor de razão, o troféu da razão, pode atribuir a você sentimento de arrogância. Por isso você se vê quando você faz mal a uma pessoa. E eu já vi, você faz mal e você tenta ir lá. Desculpa, você também erra assim. Já estás a ver? Arrogância. Porque a arrogância faz a pessoa não querer nem ouvir a outra parte. Não se interessa. A pessoa faz apenas uma análise, entra. E não faz uma análise extra. Não analisa o outro lado. Por isso, quando nós nas relações buscamos ter razão nas situações, nós acabamos, você ganha o título da razão e você perde a pessoa, você perde a relação. A razão fortalece o nosso ego. Ego é um sentimento de criança que acha que tem direito. O ego nos faz ver apenas a nossa parte e não a outra parte. Isso é ignorância. Ego mais ignorância é igual a arrogância.
Tudo isso cria uma atmosfera propícia na nossa alma para alguns sentimentos como orgulho, altivez, soberba, vingança. Normalmente a pessoa que sente que tem razão, ela normalmente sente que foi injustiçada. Então ela busca vingança. Ela busca fazer a desforra. Sabes o que, né? Alguém que busca a desforra. Eles me humilharam muito porque eu sou pobre. E eu vou ser rico. Eu não vou lhes fazer nada. Mas eles vão sofrer humilhação quando olharem para mim e verem que eu sou rico. Que eu estou a andar num carrão. Que eu estou a andar num Range Rover. Estou a viver numa mansão na montanha mais alta do Lubão. Então vão olhar para mim e vão se arrepender porque que me maltrataram quando eu era pobre. Esse sentimento, se existe no teu coração, você é o mais miserável que existe na face da terra. Porque as nossas motivações em crescer, ser grande, ser rico, prosperar, não podem ser motivadas pela desforra. Você tem que querer viver bem na vida, porque você anela viver bem na vida, e não para o fulano ver que você vive bem e fazer uma desforra. Porque mesmo quando você ter o que você procura, você vai ter um vazio que não foi preenchido na tua alma. O teu vazio vai permanecer. Esses sentimentos, eles são tão tênues que nós raramente percebemos quando estamos a sofrer invasão desse sentimento. A inveja a razão tem estado a destruir pessoas. Porque quem procura ter razão, ele abre o seu coração para a devassidão. E a devassidão te destrói. Por quê? O livro de Provérbios diz assim: Deus nem atende a oração do homem cujo coração está contaminado pela imundícia. Se você tem amargura no coração, tem mágoa. Se você no teu coração tem soberba, tem altivez, e você vai orar, a tua oração cheira mal aos ouvidos de Deus. Porque o salmista disse: subam à tua presença as minhas orações, como incenso perfumado e agradável a ti. Quando as nossas orações sobem à presença de Deus como cheiro mau, Deus não atenta para elas. Não atenta. Nós estamos sempre querendo ter razão, querendo esperar um momento. Ele tem que reconhecer, ele tem que reconhecer que me fez mal, ele tem que me reconhecer. Mas na verdade, você ganhar a razão não te cura. Pode tapar as tuas feridas, mas a verdadeira cura não vem disso. A verdadeira cura não vem de você ganhar a razão. É por isso que a Bíblia diz: bendizei aqueles que vos maldizem. A Bíblia nos ensina a amar os nossos inimigos, abençoar os nossos inimigos. Sabes por que a Bíblia nos ensina isso? Porque o nosso coração não tem atmosfera para porcaria. Ele é santuário do Espírito Santo. Ele é paraíso de paz, de virtudes, da presença de Deus. O nosso coração é uma tenda do encontro. É um lugar de incenso perfumado e agradável a Deus. Por que você está procurando ter razão nas tuas disputas, nas tuas lutas? Isso está destruindo a tua vida. Sabe? Não procure ter razão, porque isso vai te destruir. A pessoa que tem razão normalmente quer vingança. É assim: o líder Isaac, ele me fez mal, e ele vai ver. Ele um dia vai tropeçar, e isso vai servir para a vergonha dele. Tudo o que ele tem feito. Isso é que
vingança, porque você vai começar a desejar no teu coração a ruína da outra pessoa. Eu desejo no meu coração que ele sofra. Eu desejo no meu coração que ele viva amargurado, que ele morra. Você já está a se parecer com Satã, com capeta. Estás a ver? Quando você menos perceber, nos teus conflitos, você já está a começar a desejar que o outro morra. Morra só para eu ficar. Se aquela pessoa não morreu, eu não vou ter paz. Ah, você já está a parecer com capeta. Isso não é fruto do Espírito Santo. É por isso que o perdão é um exercício constante. E quem perdoa não precisa que o outro reconheça a sua parte do erro para perdoar. Você perdoa sem que o outro reconheça, reconhecendo ou não. Perdoa! Perdoa! E sabe, essa é a estratégia do diabo nesses dias. O diabo está a destruir a vida de muita gente. Eu estava a conversar, irmãos, os irmãos deviam mesmo ter ideia de algumas coisas que eu já passei. Eu estava a conversar com os irmãos obreiros e eu estava a lhes dizer: se você esperar que alguém que você sente que tenha feito mal te peça perdão para você seguir em paz na vida, você está a perder o teu tempo. Sabe, na vida, a escada pela vida, ela é muito complexa. E às vezes nós que estamos a servir, precisamos do apoio daqueles que já são grandes para nos servir. E quando essas pessoas nos desprezam, nos maltratam, a tentativa, o diabo quer que gere em nós um sentimento mais ou menos assim: não tem problema, quem está em cima cuide-se para que não caia. Isso já é ironia, estás a ver? Só se nós não vamos crescer, um dia eu vou estar lá em cima, eles vão ver. Mas se a minha motivação em crescer seja essa, para um dia eles me verem. Eu já sofri humilhação pública, eu já sofri humilhação terrível e tremenda. A minha luta foi: Senhor, me ajuda a esquecer essa situação, tira isso da minha memória, tira isso do meu coração, porque isso te atrapalha, ofusca a tua visão, muda o teu alvo. O teu alvo, em vez de ser crescer para ser feliz, trabalhar para alcançar o teu propósito, a tua missão de vida, o teu alvo vai ser fazer a desforra na vida. Isso não faz feliz a ninguém. E tem pessoa que até hoje só não se humilha diante de uma situação porque ele está fortalecido de que ele tem razão, ele foi injustiçado, ele foi vitimado. E o diabo lá no seu coração: vai, meu filho, você é vítima, vai, filho, vai, se fortaleça, você tem razão, vai ficar com raiva, enche esse coração de amargura, meu filho. O diabo: vai, meu filho, enche esse coração. E você está ficando escravo do mal. A paz está no perdão, não está na razão. Aprenda uma coisa: o perdão e a razão não vivem na mesma casa. É impossível você querer liberar perdão e ao mesmo tempo querer ter razão. That's nonsense. No way. É impossível. Porque perdoar é se desligar, é quebrar o compromisso, é quebrar o elo, é quebrar o vínculo, é esquecer. Ele pode não começar por esquecer. Porque quando você perdoa, você lembra daquela situação e você já não lembra mais dela com mágoa e amargura. Você já não lembra de uma situação com mágoa e amargura. Você está muito perto de esquecer essa situação. E Deus está nos exercitando no perdão.
Você sabe o que Jesus passou? Ele vai na via da dor. Ele é cuspido, maltratado e desprezado. E quando chega na cruz, ele ergue a sua voz e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Perdoa-os. Ele ressuscita 3 dias depois e se apresenta aos discípulos que lhe abandonaram no momento derradeiro. E ele diz a seus discípulos: paz seja convosco. Quem é esse? Quem é esse homem? Escuta, se realmente temos o Espírito Santo, é tempo de começarmos a exalar as virtudes do Espírito Santo. O amor é o vínculo da perfeição. E o amor flui na horta do perdão. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. E quem muito ama, muito perdoa. Perdoa. É tempo de liberar perdão. Esquece quem te magoou. Esquece quem te abusou. Esquece quem te acusou. Esquece quem te falou mal. Perdoa. Perdoa. Você foi desprezado. Você foi angustiado, foi injustiçado. Tudo bem, dói. Eu não estou a dizer que é de leve, mas não procura ter razão. Porque quando você próprio procura ter razão, você está fazendo a justiça humana. E a justiça humana impede a justiça divina de se manifestar. Deixe que Deus faça do jeito que quiser fazer. A razão cria no teu coração um sentimento controverso. Se eu estiver em disputa com Adilson e eu quiser ter razão, eu vou esperar que Deus faça justiça na vida dele, lhe condene, lhe humilhe. Só que depois de um tempo vou ver que Deus está a exaltar o Adilson. E aí eu não vou concordar com o que o Adilson está fazendo, o que Deus está fazendo na vida do Adilson. Só que ao não concordar com o que está acontecendo na vida do Adilson, eu também não estou a concordar com o que Deus está fazendo. Então a razão não te coloca apenas contra o homem, te coloca também contra o Deus do homem. Esquece. Isso não dá nenhum resultado para você. Isso é engano do diabo. O diabo nos encheu de engano para nos tornar escravos desses sentimentos aqui. A razão te traz sentimento de desaforo. Ah, ele vai ver. Quando eu te ver na minha casa. Se você, por exemplo, foi muito humilhada pelo marido. Ah, eu vou construir a minha casa, vou construir o meu palácio. E quando eu te ver na minha casa, ele vai ver que eu não preciso dele para nada. E vai se arrepender. Porque que ele me tratava assim. Você está a ganhar uma coisa que é irrelevante, mas você vai perder o que você nunca devia ter perdido. Escuta, se você está à espera de uma vida perfeita, se guarda para ir no céu. Lá a vida é perfeita. Aqui a vida não é perfeita. Você vai sempre se cruzar com coisas como essas. E para viver a vida, tente ser perfeito, mas a vida nunca te será perfeita. Não procure ter razão. Aceitar a culpa é uma virtude. Sabe por quê? Normalmente quem faz a coisa mais difícil é o forte. O fraco faz a coisa mais fácil. Entre assumir a culpa e ter razão, o que é mais difícil? Porque ter razão é fácil, é o que todo mundo quer. Entre perdoar e ficar com amargura e mágoa, o que é mais fácil? Ficar com a mágoa. Então perdoar é a atitude de pessoas que seja forte. Isso gera em ti sentimentos como vingança, desaforo, desprezo, mágoa, amargura, ódio,
rancor, indiferença, que é mesmo apatia. Isso gera em ti sede de justiça. As pessoas que têm razão, eles ficam no coração à espera que se faça justiça, que se faça justiça. Eu vejo pessoas por aí fora, mas essa justiça humana não resolve nada. Isso só te torna prisioneiro. Isso corrompe a tua moral, os teus valores, os teus sentimentos. Você nunca. É por isso que o mundo criou uma alma mecânica. E nós revestimos o nosso espírito da alma de Deus e não da alma deste mundo. A alma desse mundo é perversa. Tem pessoas aqui que poderiam estar longe, Deus já iria lhes abençoar. Só que numa determinada situação procuraram ter razão, criaram um sentimento averso e criaram uma separação com pessoas que seriam bênção na vida deles. E hoje Deus está a falar para alguém que está aqui, que você precisa abrir mão da razão. Apenas isso. Abra mão da razão. Por quê? Porque a essência do cristianismo é que Deus nos quer fazer experimentar uma vida aqui na terra como se estivéssemos a viver no céu. E você vai perceber quando você for para o céu que no céu não tem Range Rover, não tem Tundra, não tem casarão. No céu tem paz. No céu tem alegria. No céu tem tudo que os homens procuram: satisfação, gozo, regozijo. E quando você for para a sepultura e botarem um monte de areia em cima do teu caixão, onde é que ficou as coisas que você buscava? Onde é que ficou a razão? Onde é que ficou as coisas que você conquistou nessa terra? São coisas supérfluas. São coisas corruptíveis, sem um menor valor expressivo. Deus está dizendo hoje para você perdoar, para você abrir mão da razão, porque tem aqui pessoas que em muitas situações procuraram ter razão e acham que têm razão, só que a razão está envenenando você. Ela é pior que um lacral, é pior que uma serpente. É cuidadosa, é aparente, é aparentemente boa, porque Deus está a falar, por causa de você querer ter razão, você se afastou de alguém que você nunca devia ter se afastado. Por causa de você procurar ter razão, você endureceu o teu coração, você se encheu de orgulho, de soberba, espírito altivo. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda e a altivez de espírito a ruína. É um novo convite de Deus para nós hoje. Você só precisa ser liberto disso. Você tem que ser livre. Sabe, libertação é como? Quando nós éramos mundanos, nenhum de nós tinha consciência que precisávamos de libertação. Tínhamos? Para nós éramos livres porque não estávamos na cadeia, sim ou não? E muita gente aqui também está nessa dimensão. Pensa, eu não tenho demônio, já sou cristão, não preciso de libertação. Porque eu não tenho demônio, não preciso. Mas você precisa ser liberto desses venenos, desses sentimentos, que são mais perigosos que um demônio do limo do inferno. São mais perigosos. Se você foi magoado pelo teu esposo, esposa, noivo, noiva, namorado, namorada, teu irmão, teu amigo, teu parente, teu colega, no trabalho, na escola, onde quer que seja, você foi magoado por alguém, não procure ter razão. Se você deve perdoar, você precisa perdoar, perdoe.
Se você usar essa sentença, a primeira pessoa a apresentar a causa sempre parece ter razão. Até que outra pessoa venha à frente e apresente. Até agora você só analisou a tua própria causa. Você pode abrir os teus olhos para analisar a causa da outra pessoa sem que ela venha ter contigo. A intenção, a natureza, a essência. A grande verdade é enquanto convivermos com a razão, nós não vamos conseguir ser felizes de verdade. Eu tenho dito assim. A Bíblia diz assim: se você tem problemas com teu irmão, você vai na presença de Deus e diz: Pai, eu estou aqui, eu te amo, está aqui a minha oferta. Vai primeiro, conserta-te com teu irmão. Porque esse teu irmão é matéria física, é carne e osso. Se você não consegue lidar com ele, você não está apto para ser um cidadão do céu. Quem não consegue lidar com os princípios do reino de Deus aqui na terra, não se torna apto para ser um cidadão do céu. Você está cheio de engano na cabeça. E é isso que a razão nos atribui. Nos atribui teses enganosas para fortalecer o nosso ego. Só que na verdade isso te torna arrogante.